E aí, rapaziada, finalmente aqui trazendo pra vocês o vídeo tunando esse teclado aqui. Eu tava muito ansioso pra gravar esse vídeo e ver como esse teclado aqui vai ficar. E pra tunar o teclado, primeiro eu vou precisar desses switches magnéticos aqui, que são os Jade Gateron Pro, que é uma versão aí um pouco melhorada, né? Ela já tem uma pré-lubagem de fábrica aí um pouco melhor. É um switch que tem uma construção aí um pouco superior à versão anterior e, bom, acredito eu que realmente vai dar uma boa diferença aí, pelo menos nas teclas que eu vou utilizar pra jogar. Depois, é claro, as teclas pudding, né, que são umas teclinhas com uma vazão de luz aqui na parte inferior, então a gente vai ter um poder de iluminação um pouco maior, o RGB ele vai se sobressair um pouco mais aí sobre o teclado e aí vai dar uma aparência um pouco mais bonita para ele. O terceiro item é a nossa chavinha aqui, nosso removedor de switch, não tem muito segredo, um tubinho de álcool isopropílico e um kitzinho de limpar teclado. Bom, ao remover aqui os switches eu acabei tendo alguns problemas. Bom, eu comprei uma chavinha, que no caso foi essa chavinha aqui. E cara, no momento em que eu tentei exercitar esse movimento aqui de remoção de switch, a chavinha ela simplesmente entortou e eu não consegui fazer a força suficiente para poder remover o switch. Cara, simplesmente foi um dinheiro aí que eu joguei fora. E a solução para conseguir remover esses switches aqui foi utilizando duas chaves de fenda, né? Então eu tive que fazer isso em off. Eu coloquei uma chave de fenda aqui nessa extremidade e outra chave de fenda aqui. Comecei a fazer movimentos seccionados tanto para cima quanto para baixo para ver se ela começava a soltar. E bom, funcionou. Eu fiz isso em todas os 10 switches, né, cara? Como vocês podem ver, switches mais verdinhos aqui são os mais novos, os meus verdinhos mais claros são os antigos. Nota-se aqui, cara, com toda certeza absoluta, uma boa diferença aqui na parte de amortecimento, né? Esse Gateron aqui da Jade, ele tem um poder de amortecimento muito maior do que o que já vem de fábrica aqui. Realmente é muito diferente, né? Ao toque, você sente aí que a tecla ela fica muito mais tátil e ela responde muito mais rápido, né? Isso com certeza foi muito nítido para mim ao testar aqui rapidamente na digitação. E a pré-lubagem de fábrica, com certeza, desse switch aqui da Jade é diferenciado, cara. E bom, eu achei que com certeza vai dar uma boa diferença aí na hora da gente pressionar a tecla, ainda mais quando a gente for trocar pelas teclas pudding, né? Parte da nossa tunagem aqui já foi feita. Esse daqui, esses switches, eles já vão dar um up muito grande, um salto de patamar bem grande nesse teclado, que inclusive pessoas costumam comprar esses switches aqui para poder substituir os do próprio Ultim 60HE, também do Razer Huntsman V3 Pro. E vamos agora dar sequência aí à nossa tunagem do teclado, colocando as novas teclas pudding e ver como é que o teclado vai ficar ao ativar o RGB. Cara, esse daqui foi o resultado. Essas são as teclas pudding, elas deram realmente aí uma cara nova pro teclado. E claro, eu dei uma ajeitada na iluminação, porque ela tava com um efeito de fábrica Christmas, né, que é uma luz um pouco mais apagada. E bom, esse modelo Rainbow aqui, nas configurações do teclado, deu uma boa ressaltada nas cores. E é claro, se não fossem as teclas pudding, com certeza a iluminação ela ia estar bem apagadinha ainda. E cara, deu uma boa diferença aí no teclado. Parece realmente um teclado agora bem mais premium, né, com esse acabamento aqui das teclas pudding, que permite com que a luz ela invada completamente aqui as trincheiras aí do teclado. Eu gostei muito. E bom, se vocês repararam, né, existe aqui uma dificuldade que eu tive, que na realidade não foi bem uma dificuldade, e sim uma decepção, vamos dizer assim. Vocês estão vendo essas três teclas aqui? Então, eu tive que adaptá-las, né, pelo fato de que eu não tinha a tecla correta para colocar. Vem a tecla FN, que no caso é essa daqui, mas qual que foi o problema disso daqui, né? A tecla FN, ela era muito grande, então ela não cabia aqui. E
as outras duas laterais não encaixavam, devido a essa tecla FN aqui, que foi a única que veio. Então eu tive que adaptar e colocar essas outras três, e que particularmente não fazem diferença nenhuma. Existe, claro, uma diferença de altura milimétrica que, se você for muito chato, você vai reparar, mas eu acho isso bem irrelevante. A tecla WASD eu coloquei, né? Eu coloquei os switches nas teclas que eu mais utilizo, que no caso WASD, ER, Ctrl, o espaço. E bom, vamos pressionar aqui um pouquinho. Uma das teclas com switch trocado da Gateron, né, da Jade, e uma tecla com switch normal. Por exemplo, a tecla D e a tecla C são diferentes. Aqui no caso o switch novo e esse é o antigo. Eu sei que, olhando assim, parece ser muito fácil dizer que não existe nenhuma diferença, né, entre um switch e outro. Mas, primeiro ponto, né, o barulho é completamente diferente. Então a gente tem um barulho mais silencioso, a gente tem um tempo de resposta maior, como eu disse anteriormente. Com certeza você sente isso na tatilidade, né, no próprio ato aí de você tocar as teclas para digitar. E também, é claro, o amortecimento da tecla, que torna aí sua movimentação muito mais satisfatória. Principalmente quando você precisa usar as teclas AD para poder fazer movimentos de vai e vem, como strafes, né? No caso do Valorant e também no CS. Cara, e eu achei que ficou muito legal, e com esse efeito Rainbow aqui, deixou o teclado muito mais bonito. E bom, vamos para a parte que importa, que agora que o nosso teclado tá tunado com o Switch Gathering, também com essas capinhas novas, vamos ver como é que ele fica agora na parte de software. Vamos ativar o Rapid Trigger, e também eu vou ensinar para vocês como é que ativa o Snap Tap para poder utilizar em jogos como, por exemplo, Valorant e não CS, porque senão você vai ser expulso da partida e não vai conseguir jogar. E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser acessar o hub.fgg.com.cn. Esse é o site que a gente vai utilizar para poder movimentar e mexer, editar toda a parte de software aí do nosso teclado. E a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui na parte de firmware, e você vai procurar pela descrição do seu teclado, que não é muito difícil. Eu vou dar a letra aqui para vocês não se perderem. Vocês vão ver esse tecladinho vermelho aqui, ó. Você vai pular um, você vai pular o outro, você vai pular esse, e aí você vai nesse de baixo aqui, ó, MET68HE. Você vai clicar uma vez nele, e aí você vai colocar para baixar aqui essa versão do firmware, que é a versão 1.05, que inclusive eu também já tenho que editar. Depois de instalado, a gente vem aqui em Add New Equipment, e depois a gente adiciona aí o teclado para ele reconhecê-lo. Feito isso, a gente já está aqui na página inicial, né, onde a gente vai fazer todas as modificações necessárias aí do teclado. Vamos aí agora na parte de performance, e bom, vamos agora na parte de Other Setting aqui, e é aqui que a gente vai fazer aí a instalação do nosso firmware. Muita gente teve dificuldade, né, para poder encontrar essa parte, e alguns vídeos no YouTube também deixaram um pouco a desejar, ou não explicar da forma correta como que faz isso, né? Então a gente vai aqui no Manual Brushing Firmware, e aí pronto, a gente vai em Select Device, aparelha aqui o teclado, e aí a gente vai nessa seleção aqui, nessa caixinha de seleção, e vai remover esse nome em japonês, e vai selecionar aqui local, e aí a gente vai em Select Upgrade File, e pronto, você vai colocar aqui a versão que você instalou, que no caso vai ser a versão 1.05 lá, né? A minha tá desatualizada. Enfim, você vai clicar duas vezes aqui, depois você vai dar um OK e pronto, ele vai atualizar o teclado automaticamente, você não vai ter que se preocupar com isso. E feito essa atualização, você já vai ter acesso à configuração principal, né, para deixar o teclado tunado, roubado, que é o Snap Tap. Na sequência, você vai vir aqui em Performance, e depois você vai em Calibration. Depois aqui você vai marcar essas duas caixinhas, né, de Axial Alignment e Display Parameter, e pronto, você vai fazer a calibração do teclado, que consiste apenas em você clicar várias vezes nas teclas do seu teclado, até que esse modelo aqui espelhado ele fique todo verdinho, né, justamente para ver se os switches eles estão todos funcionando. Eu vou fazer um teste aqui para vocês verem mais ou menos como que funciona, tá vendo? Eu cliquei aqui em Start Calibration, e aí eu vou ficar apertando as teclas até todas elas ficarem aí verdinhas, né? Se eu pressionar aqui devagar, por exemplo, a tecla número 8 aqui, ó, ele vai reconhecer aí o movimento que eu tô fazendo aqui ao pressionar a tecla e ao soltar. Então, 100% aí funcionando. Vocês vão fazer isso em todas as teclas do teclado. Depois, a gente vai voltar aqui em Travel, e o que eu vou recomendar para vocês aqui vai ser o seguinte: vocês vão adicionar aí o W, o A e o D, o S também, o espaço se vocês quiserem, e o botão de Ctrl e também de Shift, né, que são aí os mais utilizados no FPS. E eu vou recomendar vocês a virem aqui e colocarem, provavelmente o de vocês vai estar 0.50, então vocês vão baixar isso daqui, vão arrastar essa bolinha aqui que vai ter aqui para 0.10, e depois vai ser muito fácil, né? Você vem aqui em Rapid Trigger e coloca aqui em 0,02. Isso vai fazer com que o tempo de acionamento da tecla fique ainda menor do que ele já vem por padrão, que já é um tempo baixo 0.5,
e aí você tá otimizando isso daí ainda mais, ou seja, seu poder de strafe vai ficar muito maior. Vocês vão aqui depois nessa opção de baixo e vão colocar aqui em high essas duas caixinhas para diminuir ainda mais aí o dead zone, que no caso vai deixar em 0.00 milímetro. E cara, parte da nossa tunagem já tá feita. Isso daqui é o básico para deixar o teclado naquele jeito que a gente quer. Macro, pode esquecer, a gente não vai mexer. E aí que vamos aqui em Advanced Key fazer as nossas configurações roubadas. Vou ensinar para vocês agora como configurar o teclado para ajudar na hora de fazer aquele pulinho roubado. Sabe quando você tá ali naquele mapa, por exemplo, do Counter-Strike, onde você precisa fazer um pulo ali um pouco mais difícil e que às vezes você não consegue subir porque você precisa pressionar a tecla Ctrl e a tecla espaço ao mesmo tempo, né, para poder conseguir subir em alguma coisa. Aqui nesse teclado você consegue fazer com que a tecla espaço ela seja tanto o seu Ctrl quanto o seu espaço, ou seja, se você apertar a tecla espaço para tentar subir em alguma coisa, ela não vai subir, mas se você apertar o espaço e continuar pressionando, ela vai ativar ao mesmo tempo o botão Ctrl e aí vai fazer com que o seu boneco ele suba com muito mais facilidade em determinado objeto, né, que você quer dentro do jogo. Eu vou especificar aqui o Counter-Strike, por isso é um jogo que eu conheço, um jogo que você precisa ter uma movimentação ali um pouco mais fluida para conseguir subir ali em determinados objetos e fazer determinados pulos. A primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar a tecla espaço e depois a gente vai aqui manter em Dynamic Keystroke e apertar em Add Button, porque o que a gente vai fazer é o seguinte, vai pegar esse maisinho, vai clicar aqui nele e vai arrastar ele até aqui, ó, mais ou menos aqui 3 milímetros, um pouco mais, até antes do 1 milímetro. E aqui na parte de baixo a gente vai clicar nesse maisinho e vai arrastar ele até aqui. Feito isso, tá configurado, você só vai clicar em salvar aqui e acabou. Toda vez que você apertar agora a tecla espaço e pressionar, você vai ativar ao mesmo tempo a tecla Ctrl e isso vai fazer com que o seu pulo ele seja muito mais fácil. Você também não tenha a necessidade de ficar apertando a tecla Ctrl toda vez que você for fazer um pulo. E agora eu vou ensinar vocês como que faz para ativar o Snap Tap, que é aquela função que quando você tá dando o strafezinho, por exemplo, você tá ali na ação de apertar o A e o D, automaticamente a tecla D, ela cancela o movimento da tecla A, e isso faz com que o seu boneco, ele trave sem nenhum tipo de input lag, e faz com que a sua precisão na hora de atirar seja muito maior do que a do adversário. Se você, por exemplo, pegar e ficar testando esse movimento com teclados normais, sejam eles mecânicos ou até mesmo magnéticos, sem estar configurados, vai acontecer uma hora de você travar o boneco e seus tiros simplesmente não irem na direção do boneco, eles meio que se dispersarem, justamente porque não existe essa precisão e existe esse input lag por parte do teclado de não conseguir fazer esse movimento, que é justamente o Snap Tap, de cancelar a outra tecla quando você estiver apertando uma, que é o que acontece com o A e o D quando você pressiona uma outra, ele meio que trava o boneco instantaneamente, entendeu? Se você estiver, por exemplo, largando aqui a tecla A e apertar a tecla D e vice-versa, você tá travando o boneco diversas vezes, enquanto seu adversário, por exemplo, tá travando o boneco em um número menor de vezes, né? Parece um pouco difícil assim de entender, mas isso aqui é o que torna, por exemplo, a movimentação no CS muito roubada, porque esse detalhe aqui faz muita diferença, principalmente para quem é jogador um pouco mais experiente e já tem ali uma mira um pouco melhor, uma movimentação um pouco melhor. Isso faz muita diferença. Mas você não precisa usar isso no CS, até porque você vai ser expulso, né? Então, mas você pode usar isso daqui em qualquer outro jogo, como Valorant e tudo mais. E para ativar isso aqui é bem simples, a gente vai aqui em Change Key Menu, depois de já ter atualizado o firmware, né? Vai aparecer essa opção para você. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui então, selecionar a tecla A e depois em Add Button aqui. E aí a gente vai selecionar a tecla D depois, logo na sequência. Ativando as duas teclas A e D, ela já vai preencher essas duas caixinhas aqui, e aí a gente vai clicar aqui em Last Input Priority e vamos arrastar essa Trigger Travel aqui pro lado e pronto, cara, é só clicar em Save e o Snap Tap ele vai estar ativado e você vai ter ali todo o poder desse teclado aqui de movimentação, de Rapid Trigger, de Snap Tap. As teclas vão te responder de maneira instantânea, sem nenhum tipo de input lag. Isso é muito forte, cara. Isso aqui é uma tecnologia que somente teclados aí de altíssimo valor, assim, né, de calibre de marca a gente tá falando, como por exemplo é o caso da Razer, né, que tem o Huntsman, tem essa tecnologia aqui, mas é um teclado que custa agora R$3.100, R$3.200 e que por 250, 290 até no máximo 350 você consegue, né, nesse teclado aqui do Mat 68HE ou Mat 60HE ou até mesmo as outras versões, outras marcas de teclados da AliExpress como o Raven 68, existem outras diversas que também já tem essa tecnologia e cara, esse aqui é um baita de um teclado e que configuração é essa, cara? Sério, isso aqui parece besteira, o cara que nunca usou isso daqui acha que é uma frescura e tudo mais, mas não é. Por um valor baixo você consegue ter uma gameplay muito melhor, mais confortável, cara. Vai por mim, isso daqui faz muita diferença, viu? E assim ficou o nosso Mat 68HE tunado, com as configurações já colocadas e também os switches posicionados e as teclas pudding substituídas. Cara, realmente é surpreendente, tá? Esse aqui é o meu veredito final aí sobre esse teclado. Surpreendente, esse teclado aqui é excepcional mesmo, eu não tenho nada o que falar a respeito dele de ruim, somente de coisas boas e recomendo fortemente que vocês o obtenham o mais rápido possível antes que os preços eles aumentem
aumentem, talvez não os preços do teclado, mas sim os impostos, né? Como vocês sabem, vai existir um reajuste aí nos impostos, então vai ser um pouco mais caro aí do que o habitual, a não ser que você consiga comprar isso daqui fora da remessa conforme, ter a sorte de não ser taxado em valores tão exorbitantes. Mas enfim, cara, eu trouxe aqui um vídeo novamente aí mais objetivo aí, ensinando vocês a instalar, mexer no software, tunar o teclado na parte de software e também na parte física aqui dele, né? Deixar ele mais roubado, assim, vamos dizer. E é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, não deixa de se inscrever no canal. Me ajuda bastante, né? Eu tô começando agora o canal. E é bem difícil, né? Porque às vezes não sobra tanta grana assim pra comprar as coisas, mas aos poucos a gente vai indo. E, bom, fazendo aí com que vocês tenham o máximo de conteúdo legal aí a respeito de periféricos possível. Mais pra frente trago algumas gameplays também. Deixa também seu comentário, dá like no vídeo, compartilha se você puder. E tamo junto, galera. Até a próxima.